Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão eterna, Papai, porque nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Sim, Papai. A Tua palavra diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Ial. E aqui nós nos encontramos, Papai, como igreja que se reúne nos lares. Shaul Paulo, Papai, ansiava que portas fossem abertas para a ministração da palavra de Ial. E hoje, Papai, nós estamos vivendo aquilo que a igreja primitiva viveu, Papai, na condição da Tua palavra, de entender, Papai, os Teus segredos, de entender, Papai, que tudo que Tu tem feito, Papai, estava ali de forma escondida, para revelar somente aos Teus pequeninos, Papai. No tempo de hoje, Papai, nós Te agradecemos por ouvir a Tua palavra, por entender através do Teu intérprete, e também, Papai, por compreender que, se não fosse dessa forma, Papai, nós estaríamos entregues à morte. Nós não seríamos, Pai, livres, mas grato ao Teu corpo que Tu entregastes, derramando o Teu sangue ali no madeiro por nós. Gratidão, Papai. E nesse tempo do fim, nós vivemos um período de vacas gordas. Te agradecemos, Papai, porque independente das lutas que enfrentamos, não se compara com aquilo que os nossos irmãos ali na igreja primitiva, Esmirna, Pérgamo, enfrentaram, Papai. Somos gratos a Ti e dá-nos força dia após dia, porque mesmo diante de tantas provações, nós sabemos que Tu estás conosco, Tu estás caminhando conosco, consolando, alegrando a Tua igreja, porque mesmo chorando, Papai, porque estamos com saudade de Sião, mas mesmo chorando, nós nos alegramos a estar com os nossos irmãos. Gratidão, Papai. Gratidão. Que a Tua palavra seja audível em todo o tempo, para que possamos compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Grato a Yahusha, grato a Yah. Amados irmãos, a paz de Yahusha. A paz de Yahusha salva, né? Gratidão, Papai. Vamos aqui iniciar o nosso ruminar. Esse ruminar é para afiar mais a espada com os irmãos, né? E hoje todos vão ter perguntas, todos, sem exceção. Então, quem está aqui hoje pode esperar que vai chegar uma perguntinha em você. Pode ter certeza. Nós temos muitas perguntas, mas grata a Yahusha, grata a Yah, que Yah vai nos esclarecer. E os irmãos também me ajudam, né? Porque é muita coisa, né, irmãos? É muita coisa. E a gente sabe muito bem que esse corpo limitado, a gente, por mais a gente rumine, às vezes a gente esquece de uma coisinha ou outra, aí o irmão fala uma palavra e a gente vai e se recorda. Por isso a gente precisa do quê? Do corpo do Mashiach, né? Agindo. Aí você confere aqui, viu, irmão? Você vai sair.
Então, nós vamos fazer o ruminar do dia 23/10, tá? 23/10. Vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Essa primeira pergunta vai para uma pessoa que no dia respondeu certinho, né? Irmã Adriana. Respondeu certinho, vixe. Mas vamos ver se ela vai responder certinho agora, né? Vamos lá. Primeira pergunta, desafio 23/10, que foi de domingo. Papai Alcha era apóstolo? Irmã Adriana. Era. Aonde nós vemos essa passagem? Em Atos. É em Atos, irmãos? É em Atos? Vamos lembrar todos juntos? Não é em Atos, não. Em Hebreus. Isso, muito bem. Viu? Viu que os irmãos iam começar a recordar? Vamos abrir lá. Hebreus 3. Aleluia. Adorado somente Yahweh. 2087. Sabia que ela não ia me decepcionar. Grata a Yahweh. Ó. Hebreus 1. 1 não, é 3, né? Página 2087. Hebreus 3, 1. Hebreus 3, 1. Assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celeste. Tremendo, né? Hoje a gente entende. Considerai atentamente Yahshua, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. Por que profissão de fé? Só um parêntese. Olhai para o grão de mostarda. Né? Por quê? A fé é do tamanho do grão de mostarda. E quem que é o grão de mostarda? Micael. Né? Ou seja, Papai Micael. Aquele que está ali exercendo a profissão de fé, né? Porque ele, na condição do corpo do papai Yahshua, ele é Yahshua, né? Porque é um apóstolo, Então, papai Yahshua era apóstolo? Sim, era um apóstolo, né? E fala apóstolo e sumo sacerdote, porque a condição de Yahshua hoje a gente vê aquele que recebeu a unção de sumo sacerdote, sendo também ele um apóstolo. É maravilhoso, né? Compreender. Por isso que ele fala assim, ó, ele me deu uma boca de discípulo. Ele me deu uma boca de discípulo, para que eu pudesse falar e eles viessem a me compreender. Aonde que está isso? Vamos lembrar? A gente não pode delongar muito a ministração, porque senão a gente vai falando e esquece das perguntas, né? Mas vamos relembrar, porque a palavra de algo, ela precisa ir se testificando. E nós justificamos o quê? A sabedoria. Essa é as cartas de Micael, não é? É as cartas de Micael. É Isaías. Ishael 54. 50, versículo 4. Página 1335. Muito bem, irmã Julie. Irmã Julie. A terceira carta. E aqui, ó. O terceiro cântico, viu? Cântico do servo, porque é aquele que canta, né? Cântico do servo. A terceira carta dele. Olha só. O mestre Al me deu língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Viu? Conforto? O consolador. Então, quando ele vem nessa terra, ele fala assim, quando ele chega nessa terra, literalmente, ele precisava ter uma boca de discípulo. É como se fosse Shaul Paulo. Entendeu? Por isso que ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahshua. De que Yahshua ele está falando? De Yahweh que está na luz inacessível? Não, ele está falando de Yahshua e Micael. Quando Shaul Paulo fala isso. E quando Micael vem para a terra, ele fala, me dá uma boca de discípulo, tipo Shaul Paulo, para eu poder falar e eles me entenderem, né? Quem vai entender essa linguagem? Os anjos, porque ele veio se ocupar
Então, é porque ele captou a voz, aí deu aquele negócio de procurar no Google. Então, aí você fica atento se vai, porque qualquer coisa a gente troca o telefone. Aí, entendeu? Certinho. Então, o papai Alcha era um apóstolo. Irmão, depois, Oi. quando eu estive lá, primeira e única vez, Pode falar mais lá alto. na casa do nosso rapaz, né? Uhum. Ele me contando algumas experiências da vida dele, né? Contando pra mim, contando a ela. Aí eu falei pra ele assim, eu estou diante de um apóstolo. É, isso mesmo. Aí ele olhou assim, aí ele, mas ainda não posso falar isso. É, Meu tio. é Por tremendo, que né? não? Tremendo demais, eu me senti assim, sabe? É, Muito privilegiado de estar ali, sabe? Diante de uma pessoa é, que estava com essa autoridade de apóstolo. é. Por quê? Porque são aqueles escolhidos, né? A dedo. A dedo. Né? A dedo. Escolhido a dedo. E muito bem, irmã Edna. Dedão. Dedão. A dedo. A dedo, né? Por que a dedo? O dedão. Por que, irmão Rodrigo? É, e porque tá separado dos outros. E esse dedo, irmão Rodrigo, servia para quê? Fazer aspersão. Então esse dedo fez aspersão sobre nós. Entendeu? Gratidão, papai. 2. Não, amada irmã, termina de ler. Ah, meu pai. Termina de ler aqui, ó. Onde? Olha que lindo esse Ah, aqui, tá. ó. Mas eu tô falando. Se a gente continuar, a gente vai na administração. Mas vamos lá, tá bom. Ó, de manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para ouvir. Eu ouço como os discípulos. É isso mesmo. Muito bem. Você tem Acho lindo. pedindo essa para cena aqui. Eu prolongar. olho para ele e fico imaginando ele pegando Quem tem o papai ouvidos falando. ouça. Exatamente. Por quê? É a condição de que, aí fala assim, ó, o mestre Al abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Tá vendo? Ou seja, é valente, né? Gratidão. 2. Quando o papai Alcha foi para a luz inacessível, para quem ele entrega a administração? Irmã Leia. Quando o papai Alcha foi para a luz inacessível, para quem que ele entregou a administração? Para Yalcha, Micaial, Celestial. Ele entregou para Micael. Ah, isso. Micaial Celestial. Isto, Micael Celestial. Não, você não falou errado não. Porque na condição de exercício, é porque a gente, quando a gente tem a mente agora, falando a língua dos anjos, quando a gente está falando de Micael, a gente sabe de quem nós estamos falando, né? Daquele que também se torna Yalcha Micael e será confirmado como rei, como Yalcha, né? Mas a gente só fala para a gente entender, né? Que aquele momento ali, ele não estava ainda como Yalcha Micael. Depois que papai foi para a luz, irmão? Depois que papai foi para a luz? Luz inacessível? Isso. Aí, a herança não foi entregue depois que papai foi para a luz? Sim. E aí virou Yalcha Micael, não foi não? Irmã. Só que Micael antes da morte, né? Não? Irmã, eu sei. É isso que eu estou falando para os irmãos. Tá certo, não tá errado. Eu só estou falando assim, vamos pensar na condição do administrador. A pergunta é administrador. Entendeu? Tá? A condição é o administrador. O administrador é Micael. Entende? Então, quando ele entrega isso, ele está exercendo a função como Yalcha Micael. Né? Mas como administrador, um bom administrador, ele exerce uma função ali, como Micael, tá bom? Certo. Celestial, Celestial. tá? Aí, 3. Vamos lá, 3. Qual a condição? Irmã Márcia. Qual a condição de comer para se refazer e de se banquetear?
Qual é essa condição? Oi, irmão, já estamos aqui. Você vai fazer, quando nós temos a nossa vida, se banquetear, vai ser quando nós subirmos. Muito bem, muito bem. Agora eu quero que você me responda, já que você entendeu certinho isso e respondeu certinho, agora eu quero que você me responda. Que momento vai ser o momento de se banquetear? Quando as duas testemunhas subirem. É quando as duas testemunhas subirem? Irmãos, vamos lá. Irmã Maria. Irmã Maria. Que momento que é o momento de se banquetear? Isso. Lúcifer foi derrubado e nós vamos ser recepcionados pela tribo de Benjamim. E vai ser o momento de se banquetear. E depois vai ter banquete, outro banquete, outro banquete, outro banquete. Entendeu? Irmã Márcia, também não está totalmente errado, tá? Porque o banquete, quando acontecer, depois nós vamos ter aquela condição ali também de que, no momento que se completar o número de 144 mil, né? Nós vamos ter o casamento. Vai ter festa. Entende? Então, quando a gente pensa imitando as coisas daqui de baixo, quando a gente se encontra, a gente come, se satisfaz, né? Aí a gente olha lá para cima. Só que aqui embaixo não é aquele comer para ficar se banquetear, não. Aqui é só para refazer as forças, né? Certinho. Mas quando a gente derrubar Lúcifer, a tribo de Benjamim vai preparar o quê? Um banquete para nós. Isso. Eu vi aqui a comemoração, um banquete. Exatamente. Muito bem. Posso ler o versículo que fala isso? 10, eu já ia abrir. Eclesiastes o quê? 2 Crônicas 12:40. Durante 3 dias ficaram lá, comendo, bebendo, na companhia de Davi. Seus irmãos haviam preparado tudo para eles. Isso, é a tribo de Benjamim. Viu? Gratidão, papai. É essa passagem mesmo. Aí essa passagem do banquetear, esse aqui que ele leu foi Crônicas. Eclesiastes 10:17. Foi Crônicas o quê, irmão? 12, versículo 40. Primeiro ou segundo? 1 Crônicas 12, versículo 40. 12:40. Aí a gente vai abrir aqui Eclesiastes. 10:17. Vamos lá. Eclesiastes 10:17. Feliz o país cujo o rei é filho de nobres e cujos príncipes comem na hora certa, para o que? Se refazerem e não para se banquetear. Viu? Ou seja, é essa condição que o irmão inclusive citou em 1 Crônicas 12:40, que é a condição de quê? Que nós, no momento certo de se banquetear, os nossos irmãos vão preparar este alimento, né? E quem vai preparar? Irmã Kátia. Quem vai preparar um banquete? É. A tribo de Benjamim. Por que vai ser esse que vai preparar? Porque eles estão lá em cima nos aguardando. Isso, está lá em cima nos aguardando, e eles são aqueles que estão trabalhando, lavrando a terra, né? Lavrando a terra. Os vinhateiros, aí vai ter vinho e comida. Vinho e pão. Vinho e pão, né? Grataial, grataial. Gratidão, papai, né, irmãos? É bom relembrar, né, desses detalhes, né? Sim. Vamos lá. O que representa... agora nós vamos entender aqui. Vamos pegar aqui, ó. Versículo. Pergunta 4. Essa aqui vai para o irmão Bento. O que representa para o rei os 144 mil? É fácil, mas é difícil. O que representa para o rei, né,
os 144 mil? Hã? As estrelas é os 144 mil. Mas o que esse grupo de 144 mil representa para o rei? Hã? Hã? Não está recordando, não? Tem certeza? Quando fala assim, ó, que dos filhos, dos pais, fala assim que um diadema para os filhos, para os pais, são os filhos. Vamos abrir para o irmão compreender. Irmã Marte, você sabe essa passagem, irmã? A coroa. A coroa do pai são os filhos. Então, para o rei ser confirmado, precisa ter todos os filhos. Então, a coroa é os 144 mil. Né? Vamos abrir? Não, 17. 17, 6. Provérbios 17? Versículo 6. Mas faz um link lá, com o Apocalipse também. Página 1046. Provérbios o quê? 17, 6. Paz de alça, irmã. Paz de alça. Delminha. Deus te abençoe. Página 1046. Ó, nós estamos no início, irmã Delminha. Nós estamos no início do ruminar. Porque o trânsito estava bem tenso, tá? E agora está tranquilo. E agora tá, com certeza, está todo mundo lá vibrado na televisão, normal, mas nós estamos vibrados em alma. Enquanto tem um povo inclinado para o mundo, que é a multidão, tem um pequeno povinho, né? O pensamento das coisas Pequeno, lá alto. nas Minas Gerais, nas metropolitanas de Belo Horizonte, na região aqui, né, dos cantos de Belo Horizonte. Hã? Isso. Isso. Era esse versículo que eu estava tentando lembrar ontem, irmão Bruno, meu primo, que eu te comentei. Os reis ficarão pasmados, né, de saberem de coisas que não lhe haviam sido contadas, né? Aí aqui, ó, Provérbios 17, 6. A coroa dos anciãos são os netos, honra dos filhos são os pais. Ou seja, a coroa dos pais são seus filhos. Entendeu? Irmão Bento. Então, 144 mil para o rei representa a coroa. Representa a coroa. Então, o que representa, irmão Bento? Para o rei, os 144 mil. A coroa. A mulher sábia identifica a casa, sabia? E se alguém hoje, nós vamos pega lá um pedaço de pau e põe na mão da pessoa. Se alguém hoje cochilar, eu tô olhando. Eu trabalhei muito cansada. E nós vamos. Mas eu estou tentando aqui, viu? Toma um cafezinho. Não é o pau para bater, não. Colocar o pau na mão da pessoa. Se você caiu, eu vou ouvir o barulho. Aí, opa, você tá cochilando, não pode. O corpo é muito limitado, né, irmãos? Mas logo nós vamos sair desse corpo limitado. Em breve. Assim seja. Vamos lá. 5. Por que Papai Alcha optou vir à terra sem beleza, como raiz de uma terra seca? Vamos abrir primeiro essa passagem em Isaías 53. Isaías 53. 1340. É 53, né? 53 dias. É 53.
Aí vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o 1. Do 1 ao Isaías, Isaías 53, 1. Aí nós vamos saber da irmã Cida. Tá? Vamos lá, 53, 1. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Iau, ele cresceu diante dele como renovo. Por isso que fala, ele crescia diante de Iau e dos homens. Aí fala, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz de uma terra seca, árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Então eu te pergunto, irmã Cida, a pergunta é, por que Papai Alcha optou vir à terra sem beleza, como uma raiz de uma terra seca? Porque ele optou a vir sem beleza, porque ele queria atrair as pessoas, ele queria atrair as pessoas pela palavra. Isso. Muito bem, muito bem. Que queria atrair o quê? Ele não estava chamando a atenção para ele, e sim para Iau. Esse é o foco, né? Por isso que ele tinha que crescer diante de Iau e diante dos homens. Esse era o objetivo. Aí ele fala, eu entrego a minha causa para o... Papai Alcha entregou quem? Justo. Para mim você tinha esquecido. Ah, tá. Então vamos lá. Pergunta 6. Ah, esse aqui é fácil. Perguntar para a irmã Iraci. Irmã Iraci, como Iau Supremo consola Micael? Não sei, eu não lembro. Já tenho basicamente um mês, eu não tenho muito tempo. Como Iau Supremo consola Micael? Micael não é o consolador? Então agora Iau está consolando ele está na terra. Mas não é a condição dele estar na terra, é a condição de perguntar como que papai Iau Supremo consola papai Micael. Não sei se eu vou responder certo, mas é através dos seus filhos? Não respondeu certo. Irmão. Não. Eu quero o irmão, o Wilsinho. Me ajuda aí, irmã Delminha. Irmão Wilson. Como é que ele consola Micael? Viu, irmão Narciso? Viu lá, irmã Iraci? Aprende, irmã Iraci! Eu sei que te dá branco, ô judiação. Aqui, ó. É o corpo. E qual corpo? O corpo de papai e Alcha. Né? É o corpo de papai e Alcha. Eu respondi. Viu? Certinho. É o consolo, né? É o consolo. O consolo para ele é isso. Porque o papai voltou para a luz inacessível. O corpo que tinha uma alma voltou para a luz inacessível. Né? Assim a luz voltou, a alma voltou para a luz Assim inacessível. como o papai Alcha, né, fica junto com Iau Supremo, né, porque ele volta para dentro. Isso. Aí o papai pegou para consolar o papai Micael. Isso. Deixou o corpo. E o corpo é a representação, o que é o simbolismo do corpo do papai Alcha que foi feito na terra? As vestes. Não. A arca. Foi feito na terra. A arca. Porque é a representação de papai Alcha. Né? Por isso ele volta para dentro. Por quê? A gente vê o link dos elementos, dos três. A irmã Iraci vai lembrar agora. Dos 3 elementos, irmã Iraci, que representa Micael. Os 3 elementos
que voltou para dentro da arca, foi colocado dentro da arca. Quais são esses 3 elementos? Voltou para dentro da arca. Hã? Elemento é o papaiaus? Não, 3 elementos. São 3 objetos que foram colocados lá dentro da arca. Física. Estou falando coisas físicas. Não. Elementos físicos, irmão. Físico. Não lembra. Ô, judiação. Irmão Bruno. A vara de Arão. O que mais? A vara de Arão. E o que mais? O vaso com maná dentro. E o que mais? E as tábuas as tábuas dos mandamentos. Isso. Os 3 elementos, viu, irmãzinha? Que representam o quê? O reino representa as tábuas. A lei, que é o reino, que foi escrito pelo dedo de Yahweh. A vara que floresceu, confirmando ele como sumo sacerdote. E você tem o vaso de barro com maná dentro. O que significa isso, irmão Bruno? O que significa presta atenção. O vaso de barro com maná dentro, senão a gente fica repetindo toda hora. O vaso de barro com maná dentro. O que significa? Ninguém sabe. Algo como, eu sei que o vaso de barro é a simbolização de um corpo mortal. Isto, muito bem. O maná é a palavra. Isto, agora traduz tudo isso. Mas eu quero falar só. O que é isso que voltou para dentro da arca? Um vaso de barro que você falou que é um corpo mortal. Voltou para dentro da arca e tem um maná dentro. Aí você falou intérprete, tudo bem, então traduz. Isso! Pronto! E lembrando, revestido de ouro. Revestido de ouro. Né? Agora a condição de ter um corpo, o quê? A palavra dentro dele. Então vamos lá. Muito bem. Agora a gente vai para... Qual que eu tinha ali? 7. Davi lançou a pedra que cravou na testa do gigante. Irmão Edgar. Qual é o link com este acontecimento? Como diz o papai, você quer que pergunta, mas não está afiado? Davi lançou a pedra que cravou na testa do gigante. Qual o link com este acontecimento? O versículo que você quer. Da palavra. A gente pode até aumentar aqui, porque tem esse assunto, ele vai até mais além aí, porque a gente, pelo crescimento nosso hoje. Eu não vou lembrar o link da palavra, não. Então me fala a passagem. Então, a passagem mesmo que eu não lembro. Essa pergunta é essa. Então, irmão, vai, irmão Ronaldo, vai, fala. A palavra diz que Apocalipse 7 Isso. está selado na terra. Não, eu sabia que era bem fácil, mas eu não lembrei. É o que? É a próprio selo. Mas aí, lembra, tem um detalhe. Davi lançou a pedra que cravou na testa do gigante. O link com esse acontecimento é aquele que tem um selo. O real vivo que é colocado na fronte. Agora, conclui esse entendimento. Não, mas que na época não sei, no caso. No caso era a pedra simbolizava, no caso, né? Que era o impedimento. No caso aqui é selado na terra.
Cuidaram assim com Israel. Isso, mas lembra, agora a gente está falando, a gente está indo além. Conclui esse entendimento além do que nós já entendemos desde antes. O que vai acontecer? Qual que é a representação dessa batalha? A representação... né? É o que? É a batalha com Davi e o gigante. Entendeu? Que é aquele que tem um selo, crava na testa dele a pedra, viu? A pedra, né? A pedra. Exatamente. A guerra do reino do sul. Quem é o reino do sul, irmão Edgar? Representa o reino do sul. O rei, você diz que vai... É o rei do sul. Vamos primeiro no contexto de Jeroboão e de Roboão. Quem era Jeroboão, irmão? Rei. É, muito fácil, né, irmão? Era o rei. Tá, mas Jeroboão e quem era Roboão? Eu só lembro que Jeroboão ele ficou com 10. Isso. E esse reino era qual? Era do norte ou era do sul? Mas era do norte, porque ele ficou com uns 10. Hã? Do sul é Papai Micael. Pergunta a irmã Diego. Ué, que isso? Quem é as 10 tribos está com qual reino? O reino do norte. E quem é o reino de Ialda? É o reino do sul. Então eu pergunto para vocês, quando fala da guerra, irmão Edgar, do reino do norte contra o reino do sul, é quem? É Papai Micael contra Lúcifer. Contra Lúcifer. Agora me responde. O reino do sul, ele é composto com quantas tribos? Duas. Quais são elas? Ah, não, isso é... Ialda? Isso. Ialda, qual que E hoje aqui nós citamos ela. Pode lá. Sei que uma Ialda. Uhum. Lembra do alimento que nós falamos, do banquete? Sim. Você que deu alimento? Quem é que vai fazer o banquete para nós? Quem vai preparar o banquete para nós lá em cima? Benjamin, né? Ialda? Porque quando fala da guerra, que é do contra ali, é porque assim, a gente tem que ramificar o entendimento para os irmãos ir captando os detalhes da mensagem que o papai vai trazendo dia após dia. Porque às vezes ele vai falar o reino do norte, o reino do sul. Mas quem é essas duas tribos que estão aqui? Quem é as 10 tribos que estão lá? Entende? A gente tem que... E essa pergunta está no questionário, de agora. É, meu? Tá. Ah, é verdade. Agora, então, a gente compreende esse ponto. Né? Ialda e Benjamim. Nas condições celestiais, o que? Micael, reino do sul. Lúcifer, reino do norte. Ok? Vamos lá. 8. Presta atenção. 8. Antes de eu fazer a pergunta 8, deixa eu fazer uma pergunta. Irmã Delminha, quando foi entregue as 10 tribos para Jeroboão, irmã Delminha, qual o nome do profeta que entregou? Ele rasgou as vestes. Ele pegou as vestes novinha. Nunca foi usada. Rasgou em 12 pedaços.
deu duas, falou assim, ó, duas fica com Davi, porque a palavra de Ial é com ele. Então não foi por causa de Salomão, foi por causa de Davi que ele recebeu as duas tribos. Mas 10 ficou com Jeroboão. E ele falou assim, ó, essas 10 Ial te entrega nas tuas mãos. Qual o nome desse profeta? Qual o nome desse profeta, irmão Marcos Vinícius? Não. Irmã Nelly, é o nome da mãe? Marli. Não sabe. Irmão Rodrigo. Não. Irmã Hanna. Não sabe. Irmã, essas cabeceiras levantadas aí, funciona não. Irmã Edna. Isso, Aias. Isso, que significa Ial. Isso, eu estava lembrando isso. Né? Ial. Né? É porque é só para a gente relembrar. Né? Lá no fundo. Aqui, ó. Ial. Aias. Lembra disso? Aial. Né? Ial. Eu estava pensando na Casias, aí eu estava me... Então vamos lá, irmã Delminha. Pergunta para você então. Davi cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. O que representa a espada e qual o link no final dos tempos? O que representa a espada que cortou a cabeça do gigante? A própria palavra do gigante. Exato. Aí fala, Davi cortou... Davi cortou a... Eu estou lendo outra pergunta. Davi cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. O que representa a espada e qual o link no final dos tempos? Venceu Satanás contra a Perguntou para a irmã Delminha. Eu acho que estava olhando pensando nesse livro. Hã? Estou pensando um pouquinho no livro. Link da espada. Não me lembro. Não lembro. Irmã Marlene. Faz o link, se eu fazer link é link, mas tem a ver com a espada que sai da boca do cavaleiro. Muito bem. Só tá dizendo, Muito bem. A palavra. Né? Modesta ela, né? É difícil para mim, mas eu vou. Humilde, tá certo. Isso é bom porque a gente não esquece. A gente vai relembrando, porque é o afiar das espadas. A gente está afiando as espadas aqui, né? O que acontece isso, a gente não esquece. Aí, vamos lá. Irmão Márcio, Ah. quando ele faz assim, no 19, ali o servo, o homem severo, ele fala lá para o servo fiel, juro-te pelas tuas próprias palavras, entendeu? Exatamente. Faz link. Da espada do gigante, né? Faz link. Muito bem, faz link sim. É porque a gente pode, irmãos, aqui, a gente está o quê? Espada com espada, se afia. Os irmãos se lembram de link, de coisas que eu não vou lembrar aqui, coisas que eu não lembro, a gente vai somando ao entendimento. Faz link também com o Emanuel que ganhava muito mais também. Ali não é contra ele que é a própria palavra. A palavra dele ali não é contra ele mesmo. Entendeu? Aí não entra nesse ponto. Porque ele está blasfemando contra o exército do céu. Essas palavras estão indo contra ele mesmo não. Entendeu? Porque um julgamento nas condições celestiais é porque ele queria tomar o quê? O que Lúcifer queria lá em cima, fazer lá em cima? Lúcifer. Ele fazia o quê? Estabelecer um reinado, colocar o trono dele acima das estrelas do céu. Conseguiu? Não. Conseguiu. Eu ia falar assim, mas se ele não conseguiu, então... Por que ele tá lá? Como é que ele tá lá? Conseguiu. Ele conseguiu, hein? Não, mas fala assim, mas não. Não, tá. Ele tá aqui não. Mas ele tá lá. Ele, né?
Colocou o trono. Ele executou e conseguiu, né? Hã? Ele planejou, executou e conseguiu. Tá É. lá, ele teve Êxito naquilo Ele teve êxito naquilo que empreendeu. Vamos lá. 9. É difícil, né, irmãos? 9. Essa aqui nós vamos perguntar para a irmã Marinalva. Davi tomou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. O que significa riacho e o que quer dizer pedras lisas? Então vamos primeiro. O que significa riacho? as águas Isso. e as pedras. Mas que águas? Passagem. As águas de Siloé Isso. e as pedras vão batendo uma na outra e vão se lapidando. Muito bem. É isso mesmo. Por quê? É o bater das pedras umas com as outras, né? Elas se tornam o quê? Lisas. Elas se lapidam, mas conforme o correr das águas, né? Então ele escolhe uma daquelas pedras que já foram preparadas, lapidadas para aquela ocasião. Ok? Sim. Deu pra gente dar uma clareada? Esse aqui é o ruminado dia 23 de 10 de 2022, né? Percebe-se? Hã? Tem mais um. Vou fazer mais um. Você percebe que tem uma certa dificuldade quando a gente volta para relembrar. Então, os irmãos têm o ruminar no grupo, só você voltar. Às vezes você está em casa à toa ali, irmão. Vai ver Facebook não. Pega o ruminar desse, vai relembrar das respostas. Você vai ganhar muito mais. Pode falar, irmão. Pode ir. Pode ir. Vamos então iniciar o próximo ruminar. Este é do dia 26. Este é de quarta-feira. É de uma quarta-feira. Então a gente vai começar com a irmã Liliamar. Grataial, né, irmãos? Então, vamos lá. Desafio de quarta-feiras. Ó. Diz assim, vamos abrir lá. Lucas 12:12. Abre aí. Lucas 12:12. 12 mais 12? 12 vezes 12? Então vamos lá. 1811. O meu Jalim que gosta de números, ainda me coloca na prova ainda. Eu olhei para ele, irmão, você vai me entender? Mas, calma aí, não é porque eu te entende não. Irmão, é uma gracinha de alma. Lucas 12:12. Ó, vamos pegar aqui do 11. Doze, 11. É? Vamos lá, Lucas 12:11. Diz assim: quando vos conduzirem às sinagogas perante os magistrados, sinagoga de Satanás, perante os magistrados, paz de alma, chamado irmão, as autoridades, não vos preocupeis com o que não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Mestre, o Espírito Santo, vos ensinará, não, vos fará lembrar naquele momento o que deveis dizer. Então, irmã Liriamar, essa aqui é o contexto inicial, tá? Aí fala assim, ó, introdução. Uma pedra contra a outra no curso da água são moldadas, se tornando aptas para o uso. Aí isso aqui está em Jeremias 1:4 ao 9. Pergunta, irmã. Depois de ter sido investido na realeza, o ancião, rei, se assenta no trono como sétimo.
e ao seu redor se assentam 24 anciãos. Dito isto, quem são esses anciãos para o rei? Quem são esses anciãos? Para o rei? Uhum. São os conselheiros? São os conselheiros do rei. Os anciãos são os conselheiros do rei. Não podemos esquecer desse ponto. Então, 2. Vamos pegar aqui primeiro. Gratidão, amado irmão. Vamos pegar aqui primeiro em Jeremias? Irmiel? Daniel. Daniel era o quê? Conselheiro. Vamos ver onde está isso? 7. Daniel o quê? Que fala que ele era conselheiro do rei. É no iníciozinho, não é não? Daniel 4, 27. 1562. 4 o quê, irmão? Olha certo, 1562. Fala 24, falou? 23. Olha o versículo 24. Eis que 24, eis porque o rei aceita meu conselho. Ó, Daniel 4 24. Eis porque, ó rei, aceita meu conselho, repara teus pecados pelas obras de justiça e tuas iniquidades pela prática da compaixão para com os pobres, a fim de que se prolongue a tua o quê? Segurança. Outra passagem que a gente entende como conselho, a gente pega em Reis. Aqueles anciãos deram conselho para Roboão. Vamos lá. Porque é o papel dos anciãos, ser conselheiro do rei. Primeiro Reis, não é? Vamos se lembrar? Primeiro Reis 12. 888. 488. Primeiro Reis 12, versículo 6. Ó, o rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e perguntou: que me aconselhais a responder a este povo? Eles lhe responderam: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres e lhes dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas Roboão fez o quê? Rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens, que foram seus companheiros de infância. Viu? Então, qual que é o papel do ancião? Ser conselheiro do rei. Então, quando a gente pensar em conselho, a gente lembra dos anciãos. Vamos lá. Tá fácil, né? Tá fácil. 2. Irmã
Marli. Qual foi o profeta que disse: eu não passo de uma criança? Hã? Lembra não, Marinho? Lembra não? Então vamos perguntar aqui o irmão Joel. Irmão Joel, qual foi o profeta que disse: eu não passo de uma criança? O nome eu não lembro. Não lembro. Mas Irmão Murilo. Jeremias. Isso, Irmial. E ele é comparado com quem, irmão Murilo? Micaial. Por quê? Porque ele é um caçula. Isso, é uma criança. Mas Yahweh falou assim: não digas que és uma criança. Vamos abrir lá? Irmial 1. Página 1362. Nós estamos descorrendo nos ruminares. 1362. Irmial 1. E 1:4. A palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno. Agora vamos ver aqui. Vamos dar uma esticada aqui nessa ponta. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Vamos entender isso aqui? Vamos entender, irmão Murilo? Então vamos. Antes mesmo de te modelar. O que significa, irmão Murilo? Antes mesmo de te modelar. O que ele está querendo dizer? Antes mesmo de aperfeiçoar ele com a sabedoria. Não. Com os ensinamentos. Não. Criar. Você lembra de quem? De Adão. Vamos, marca aí modelar. Marca aí modelar. Agora, vamos lá em Gênesis. Deixa aí marcado. É assim que as escrituras conversam. Irmã Rejane. Ó, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 7. Então, Ial modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem tornou o quê? Um ser vivente. Tornou alma vivente. Tornou alma vivente. Aí a gente deixa aí e vai lá em 1 Coríntios. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Sim. São assuntos básicos que nós já aprendemos, mas nós estamos caminhando a palavra. O que foi que você está com a carinha triste? Hã? É? Vamos lá. 1 Coríntios 15. 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está escrito. Todos encontraram? Assim está escrito. Estou vindo folhear de Bíblia ainda. Acharam todos? Diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, fazendo link com Gênesis, que é a alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida, ou seja, aquele primeiro Adão do céu,
ele é o que dá a vida ao Adão da terra. Mas o Adão da terra é o primeiro da terra. E o Adão do céu, que vem para a terra, ele é o segundo Adão, porque ele é o segundo que vem na terra. Dos filhos de Alxa, ele é o último Adão. Dos filhos de Alxa, ele é o último Adão. Mas na representação de ser modelado, na forma de entender que ele seria fiel, ele é o segundo Adão por causa da terra. Na terra ele é o segundo, mas no céu ele é o primeiro. Deu para entender? Na terra ele é o segundo, mas no céu ele é o primeiro. Então vamos lá. Vamos voltar lá em Irmial. Entendeu, irmão Murilo? Está entendendo, amado irmão? Ó, vamos lá. Aí, irmão Murilo, ó. Antes mesmo de te modelar, ou seja, antes mesmo de te modelar onde, irmão Murilo? Na terra ou no céu? No céu. No céu. Então quem que está modelando ele? Irmã Edna. Yal. Hã? Yalcha. Yalcha, muito bem. Yalcha. Yalcha está modelando ele. O Adão do céu. Micael. Isso, tá? Aí fala, antes mesmo de te modelar, no ventre materno. Agora me explique isso aqui, irmão Isalino. No ventre materno. No ventre materno. Porque Yalcha, lá em cima, a mulher não gera. E aí? Irmial estava falando dele mesmo? Seria o Éden? Hã? Seria o Éden? Não. Micael foi modelado no Éden? Não. Ah, pode. Vênus, chegou a Vênus? Não, calma aí. Não. Não? Não. Irmão. Irmão Isalino. Quer passar? Do palácio. Ah, muito bem. E ao Xalã celestial. Aí por quê? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Sara deu a luz aos 144 mil? Não. As regiões celestiais, por isso que fala, se eu me esquecer de ti, ó Yal-Xalã. Qual é o Xalã? Das regiões celestiais, mas o palácio de marfim é Yal-Xalã. Né? Entendeu? Gratidão, papai. Então vamos lá. Antes mesmo de eu te modelar, de eu te criar, no ventre materno, aqui no palácio de marfim, eu te conheci. Papai Yalcha conheceu ele antes. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Consagrei a quê? Irmã Márcia. Nós já aprendemos, irmãos. Irmã Kátia. Não. Não é sacerdote, não. Ele consagrou ele como rei. Não. Ai, peraí. Pergunta, Tá fácil. Eu só tô fazendo você pensar mais um pouquinho. Você quase acertou. Mas eu te consagrei como antes que saísse do seio, eu te consagrei. Consagrou como o quê? Como rei não foi, não, porque a gente sabe que rei foi Abaddon. Sumo sacerdote. Sacerdote não. Sumo sacerdote. É porque eu disse sacerdote, só era para pedir. Sumo sacerdote. Ok? É diferente de sumo e de sacerdote. Porque o primeiro sumo sacerdote consagrado abaixo de Yalcha foi Micael. Porque Melquisedeque, a representação do papai, e Yalcha é sumo sacerdote. Então ele consagra, porque só pode ser sumo sacerdote
o filho do sumo sacerdote. Então ele foi consagrado antes de sair do seio. Irmãos, vocês estão entendendo? São pequenos detalhes que vai passando, você vai... E é isso que nós vamos afiando a espada. Se o irmão quiser fazer comentário, pode fazer também, não tem problema não. Tá? Nós já estamos finalizando já. Mas eu vou decorrer esse pedacinho aqui, que é maravilhoso. Aí fala assim, ó: eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: mestre Al, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Faz link com qual passagem, irmão Euder? Faz link com qual passagem? Que ele é uma criança? Isso. Pensa, irmão. Pensando. Irmã Julie. Aprende com a sua esposa. Na região. Aprende com a sua esposa. Isto. Brincando na supervisão do seu pai. Ele era uma criança, né? Verdade. Ele fala que ele era uma criança, brincava, né? Verdade. Aí fala, Provérbios 8. Aí fala: porque eu sou uma criança, mas Yal me disse. Ou seja, naquele momento lá eu imagino ele falando: como que eu vou falar com tudo isso que tu estás criando? Aí ele fala: não fala que você é criança, porque no momento certo eu vou te enviar e você vai falar. E que eu te ordenar, você vai falar. Percebe o link lá com Provérbios 8? Na volta da terra? Faz, com certeza. A unção de Davi, o menor da sua casa, sua parentela. O caçulinho. Tá. Então, aí fala: em sua presença, nas isso, superfícies da terra. Isso. Encontrava minhas delícias entre os homens. Aí fala: como é que eu vou cuidar de todos esses homens? E ela fala com ele assim: não fala que você é criança, porque diante deles você não é criança. Verdade. Eu vou te enviar, e o que eu te ordenar, tu falarás. Como Samial também. Como Samial, que era uma criança. Já foi ungido. Exatamente. E lá nas regiões celestiais, Ialcha estava com ele. E Micael do lado dele, ele crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. Viu? Tudo se repete. Micael lá em cima crescia diante de Ial e dos homens. Na terra, papai Ialcha como criança crescia diante de Ial e dos homens. E Samuel também, né? Samuel também, né? Vamos lá. Continuando. Mas Ial me disse: não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás. Agora eu pergunto para a irmã Adriana: o que eu te ordenas falarás. Nesse momento ele se torna o que então? O que eu te ordenas falarás. Então ele se tornou o que? Não. O que o seu corpo fala? O que você usa no seu corpo para falar? A boca. Então o que eu te ordenar falarás. Então ele se tornou a boca de Ial, né? Ele se tornou a boca de Ial. Viu, irmãos? Tá entendendo? Então vamos aqui para a próxima pergunta. 3. Eu ia decorrer, irmão, mas eu estou vendo a hora aqui, senão vai passar muita hora, tá? 3. Explique. Agora eu vou perguntar para a irmã Kátia. Não, para a irmã Débora. Pode ser para mim também. Não, irmã Débora. A primeira palavra que eu pergunto para a irmã Débora. Vamos lá para a irmã Débora. 3. Explique qual é a característica de um falso profeta. Isso aí é a profundeza do conhecimento do início da história. Vamos lá. Juíza desviada. Explique qual é a característica de um falso profeta. A característica de um falso profeta é que a palavra dele não se cumpre. Óbvio! Viu? Por quê? Porque ele fala e a palavra não se cumpre. Ou seja, fala dele mesmo. É o falso profeta.
É Deuteronômio 18, irmã? É? Vamos ler? A irmã Adriana falou aqui, então vamos lá. Vamos ler para a gente relembrar e encucar mais. 18 ou 21, página 281. Muito bem você ter lembrado aqui do local para ler. Deuteronômio 18 ou 21, página 281. Vamos lá. Vamos lá, 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Do meio dos seus irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca. Aí, ó. Viu? Fazendo link? Com Irmial? Viu? A irmã Adriana pegou aqui, ó. Viu certinho? Olha aí para você ver. Certinho. Fazendo link lá com Irmial. O que eu te ordenar, você vai falar. Viu? Boca de alma. No meio de seus irmãos, né? No meio de seus irmãos. Agora, olha. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Do meio dos seus irmãos. Viu? Que tremendo. Colocarei as minhas palavras em sua boca. E ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Ah, tá o link direto, né? Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, ou seja, da boca desse que fala, que se tornou boca de alma, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar a conta com ele. Viu? Aquele que não está ouvindo, aquele que é boca de alma, a conta é com Ial depois. Ó, todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros, tal profeta deverá ser morto. Morto. Viu? Aí fala, talvez pergunte em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Ial? Se o profeta fala em nome de Ial, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Ial não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Ou seja, esquece ele, porque não fala por Ial. Larga ele de lado. Apocalipse 22, 18. Que diz? Tudo aquilo, perdão, a todo o que ouve a palavra desta profecia. Isso. Do livro, eu declaro. Alguém lhe fizer algum acréscimo e ao lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Exatamente. Fazendo link com essa passagem, por quê? Porque fala aquilo que Ial não mandou dizer, ou até acrescenta. 22, 18. 22, 18. Fazendo link com Deuteronômio 18. Então quer dizer que o falso profeta... E faz o link com 18, 22. Viu? Faz link com Deuteronômio 18, 22. Fazendo link com Apocalipse 22, 18. Viu? Irmão Zalino aí, ó. Irmão Zalino. Gosta dos números? 22, 18. Apocalipse. Link com Deuteronômio 18, 22. Viu? Ial é bom. Até fácil a gente lembrar, né? É, até fácil a gente lembrar. Exatamente. Tem também em Jeremias 23, 16, fala assim, não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam enganados. Relatai-vos visões de seu coração. Boca, exatamente. Exatamente. Aham. Fala só quem quer ouvir. E o que o povo quer ouvir é o quê? Arrebatamento. Ah, tá chegando o arrebatamento. É hoje. É hoje. Tá chegando, é hoje. E não acontece. Todo mundo vai, né? Vai subir para casar, né, irmã Adriana? Vai subir para casar. Não, nada disso. Vamos lá, 4. Vou perguntar para a irmã Diene.
Micael receberá as vestes de papai e Alcha. Sendo assim, qual é a representação das vestes? Ah, muito bem. O que está escrito nestas vestes? Essa é fácil. É muito fácil, né? Vamos lá. Para memorizar. Sabemos que a arca é papai e Alcha, e que carrega o nome de Ial. Explique de que a arca é feita. Agora irmã Marli. A irmã Marli agora vai saber. De que a arca é feita, irmã Marli? E? Isto, muito bem. E representa quem, irmã Marli? Representa? O corpo. Qual corpo? Corpo de Alcha, revestido de ouro. É? A madeira. E qual que é a madeira? Muito bem. Tá afiada, hein? Tá afiada. Vamos lá, 6. Irmão Bento. Essa pergunta, ela é fácil. Por quê? Porque você já respondeu ela quando eu te perguntei. Você só tem que ficar atento. É a mesma pergunta, só que de forma diferente. Ó, presta atenção. Em Apocalipse 19, 12, diz que sobre sua cabeça há muitos diademas. O que são esses diademas? É a mesma pergunta, só que ao contrário. O que são isso? Hã? Não. Aí, menino. Aí, menino. Você errou, irmão. Ele esqueceu de completar. Aí, menino, você errou. Ó, presta atenção. Ó. Quem falou não espera molhar o bico? Tire essas palavras das suas bocas. Isso é uma gíria do mundo, que é cerveja. Essa é uma gíria que vem do mundo. Não espera molhar o bico. Essa é uma gíria do mundo. Tá? Agora presta atenção. Ó. Cadê a pergunta, gente? Em Apocalipse 19, 12 diz que sobre sua cabeça há muitos diademas. O que são esses diademas, irmão Bento? Os 144 mil na cabeça do rei é o quê? Os netos, filhos. Isso, meus 144 mil na cabeça do rei é o quê? A coroa. A coroa é o diadema. E o que é o diadema? Você acabou de falar. Os filhos. Pronto. Agora pode, irmão. Vamos lá. Agora essa aqui é difícil. Essa aqui eu vou voltar para a irmã Diene. Essa aqui eu vou voltar para a irmã Diene e depois eu vou para o irmão Ronaldo. Quando fala que Lúcifer enganava-se de toda sorte de pedras preciosas, o que ele queria imitar e querendo ser o quê? Em que condição ele se passaria pelo sumo sacerdote, sendo que ele não foi consagrado? Ele não foi consagrado a ser sumo sacerdote. Então, como que ele poderia se passar por sumo sacerdote? Tirando o sumo sacerdote, pode ser. Ah, muito bem. Aí ele teria que fazer todo o quê? Toda a trama, né? Vamos falar assim. Para tirar aquele que exerce de fato a função de sumo sacerdote consagrado. Mas Lúcifer é sumo sacerdote? Não. Ele não é sumo sacerdote. Não foi consagrado para isso. Ele se desfaz, tá? Muito bem.
Agora fala irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, explique por que o templo tem que ser construído em tempo de paz. Porque na construção do templo não poderia haver derramamento de sangue. Isso. Se tiver construído, poderia haver sangue nas mãos. Isso. E o tempo de paz ali, porque ele tem que se dedicar só aqui, 100% ao templo, entendeu? Aí se tivesse guerra, ele estava dividido, o pensamento dividido, ele pagava uma seita. Isso. Então, em que momento na palavra a gente vê a construção do templo que foi em tempo de paz? Ali quando Salomão subiu, que Davi guerreou antes de Salomão, deixou tudo em paz para poder Salomão construir o templo. E isso representa qual tempo nos finais dos tempos? O tempo celestial representa o milênio. O milênio. Muito bem. Ok? Ok. Muito bem. É isso aí mesmo. Grato a Yaush e grato a Yau. Agora vamos para a irmã Débora. Marcha foi sepultado por Ial, num lugar onde ninguém sabia. Qual é esse lugar? Nas mãos já. Tremendo demais, irmão, porque esse aqui é o link direto com qual passagem, irmã Débora? Salmo 18. Em que momento? Quando Micael invoca Ial e ele é guardado pelas mãos. Isto, ele é tomado pela mão. Ele é tomado pela mão. É isso mesmo. Tremendo. É guardado nas mãos de Ial. Aí vão 11. Então vou fazer uma pergunta. Nós também fomos guardados na mão de Ial. Não. Calma. Deixa eu esclarecer todos os detalhes. Ó, então marcha, irmã Adriana, irmã Débora, foi para dentro do corpo do papai Alcha? Não. Então, em que condição que foi guardado nas mãos de Al? Não, peraí, irmão, não lembro. Olha, irmão Murilo, muito bom, fala. Sobre a proteção, sob a proteção do Altíssimo. Que Altíssimo é esse? Yalcha. Em que momento, irmão? Como que ele foi guardado então? Debaixo da sombra do Altíssimo. Quando estavam disputando contra ele. Aconteceu uma guerra. Aonde? Em Judas explicas. E Alda, explica como. No momento que Micael estava militando contra o corpo de luz, contra o corpo de marcha, e guerreando com Lúcifer, contra Lúcifer. E ele não ousou o quê? Proferiu que é uma palavra. E aí? Explique, irmão Murilo. Então, eu estou só dando a sequência. Concordo. Irmã Diene, viu que já a condição que eu perguntei à irmã Débora. Não está errado quem falou, sombra do Altíssimo, mas... Eu só queria fazer, com isso também uma pergunta. Quando fala que ele está disputando um pouco de marcha, é Micael. É claro. E nós sabemos que Micael é a mão esquerda. Sim. E nós sabemos que Micael é o espírito mestre. Sim. Que dá vida. Em que mão ele está sendo guardado? Então está na mão de Micael, na mão esquerda? Está na mão esquerda, então ele está dentro do corpo de Micael? Não, está sendo guardado ali por ele. Isso. E é um guardião. É o guardião. Aí, aonde que ele pôs o corpo de marcha? Ele deu vida, soprou vida nele novamente e levou ele para um tipo do seio de Abraão, que é o paraíso. Qual paraíso? Éden. Viu? Para ele se alimentar. Viu, irmãzinha? Lembrando da condição, ele foi lá para o Éden. Micael, mão esquerda, revive, porque ele se tornou o espírito que dá vida, reviveu ele,
colocou ele aonde? Transportou ele Para o Éden, porque ali é um local que um corpo físico dessa terra pode viver, porque Adão, corpo físico, também viveu lá. Aí colocou ele, que o irmão Murilo falou, que eu queria que o irmão Murilo fosse mais além. Que colocou ele debaixo da sombra do Altíssimo, da árvore da vida, líquida macieira, né? Gratidão, papai, irmão. Gratidão, papai. Então, esse é mais um desafio do dia 26/10. Nós estamos finalizando. Grato a Yauch, grato a Yau, né? Deu pra gente lembrar mais coisas, né? Muito bom. Eu até sou. Mas grato a Yauch, grato a Yau. Também, vamos lá. A condição ali do macho ali, quando ele expirou ali. Naquela condição ali que quando ele expira, o espírito volta para a alma, né? Quando ele mata ali com o corpo, aí ele produziu isso novamente. Lembrando que o corpo, lembra de uma coisa, irmão Ronaldo. O corpo, irmãos, presta atenção. O corpo desta terra é corpo e alma, que nós aprendemos. Agora a gente entende. Então, naquele momento, Marcha ali, ele tinha o espírito compartilhado com ele. Qual o espírito? Aquele que é o espírito. Quem? Micael, né? É o espírito compartilhado com os filhos. E o espírito dele pode ser compartilhado com 72 anciãos. Ou seja, quando ele morre, ali na condição, é corpo e alma, né? O espírito é daquele que carrega o nome de Yau, né? Falasse assim, porque senão entende assim, o corpo humano é feito de corpo, alma e espírito? É feito de corpo e alma, representação do papai Yauch, que a alma volta, né? Então, corpo e alma. O espírito, ele tem que ser infundido. O espírito do erro ou o espírito da verdade. Qual o espírito que estava em marcha? Da verdade, Micael. Esta é a condição, né? Então, naquele momento ali, ele revive. E a alma e o corpo revivem, né? Aí ele vai para o jardim de Éden. Grato a Yauch e grato a Yau. Vamos finalizar então, né? Gratidão, papai. Grato a Yauch, grato a Yau. Grato a Yauch, grato a Yau. Grato a Yauch, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauch. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yauch. Que Yau faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yauch. Que Yau levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yauch. Grato a Yauch, grato a Yau. Grato a Yauch, grato a Yau. Grato a Yauch, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauch. Gratidão, papai.